Como criar uma matriz aqui com a linguagem de programação C? Eu sou o professor Wagner Gaspar e você está na aula 106 do nosso curso de programação com a linguagem C. Seja muito bem-vindo ao canal Programe Seu Futuro. Vamos então nesta aula ver como que nós criamos matrizes aqui com a linguagem C. Lembrando, como que nós criamos uma variável, nós precisamos dizer o tipo e, na sequência, dizer o identificador. Vou colocar aqui como comentário. E aí, como nós já vimos, para criar um vetor, tipo inteiro, por exemplo, nós seguimos o mesmo padrão. Dizemos o tipo, damos um nome para esse vetor e precisamos dizer o tamanho. E aí, nós vimos algumas variações aqui na hora de dizer esse tamanho. Para criar uma matriz, nós seguimos exatamente este padrão. Dizemos o tipo, damos um nome, por exemplo, o mat1, e precisamos dizer o tamanho dessa matriz. Mas, lembrando que uma matriz possui linhas e colunas, então nós teremos dois pares de colchetes. O primeiro para as linhas, então eu vou dizer que essa matriz vai ter 3 linhas, e o segundo para colunas, então essa matriz vai ter 3 colunas. Eu posso finalizar aqui, mas eu também posso inserir um conjunto de elementos. E aí eu vou colocar aqui quantos elementos eu consigo armazenar nessa matriz, ou qual o tamanho dessa matriz. Bom, se eu tenho 3 linhas com 3 colunas, 3 vezes 3, 9. Eu consigo armazenar 9 elementos. Então eu vou colocar aqui os números de 1 a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quando eu faço isso, como que o computador vai preencher essa minha matriz? Ele vai fazer mais ou menos isso aqui. Eu vou colocar aqui um bloco de comentário para a gente poder entender o que ele vai fazer. Ele vai pegar a primeira posição da minha matriz. Qual que é a primeira posição? Eu vou colocar aqui linha 0, linha 1 e linha 2. Lembrando, assim como nos vetores, o primeiro índice de uma matriz para linha e coluna é 0. Então, na linha 0, e aí eu vou colocar aqui em cima C0, indicando coluna 0, C1 para coluna 1 e C2 para coluna 2. Então, ele vai na linha 0, coluna 0, vai colocar o elemento 1. Na linha 0, coluna 1, vai colocar o elemento 2. Na linha 0, coluna 2, vai colocar o nosso terceiro elemento. Terminou a coluna, ele vai para a próxima linha. Linha 1, coluna 0, ele vai colocar o 4. Linha 1, coluna 1, ele vai colocar o 5. Linha 1, coluna 2, ele vai colocar o 6. E aí ele vai continuar na mesma sequência. Linha 2, coluna 0, ele vai colocar o 7. Linha 2, coluna 1, ele vai colocar o 8. E linha 2, coluna 2, ele vai colocar o 9. Então é exatamente isso que ele vai fazer. Cada 3 elementos vai formar uma linha. Então os primeiros 3 elementos formam a primeira linha. O segundo trio de elementos, 4, 5 e 6, vão formar a nossa segunda linha, e o último trio de elementos vai formar aí a nossa última linha, ou a terceira linha. Mas essa é a única forma? Não. Como nós vimos lá com vetores, tem outras formas. Eu vou criar aqui uma matriz 2, e aí olha o que eu vou fazer. Eu não vou informar a quantidade de linhas, eu vou informar apenas a quantidade de colunas. Posso fazer isso? Não é muito comum, mas sim, você pode fazer isso. Mas neste caso, você é obrigado a informar um conjunto de elementos. Por quê? Você está dizendo para o computador que obrigatoriamente essa matriz vai ter 3 colunas. Mas quantas linhas ela terá? Não sei. Vai depender do conjunto de elementos que você vai informar aqui. Então é o conjunto de elementos que vai determinar quantas linhas terá essa matriz. Se eu, por exemplo, informar este conjunto, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quantas linhas essa matriz terá?
Exatamente 2. Por quê? Eu tenho 3 colunas. Então, coluna 0, coluna 1, coluna 2. Formou a primeira linha. Coluna 0, coluna 1, coluna 2. Formou a segunda linha. Agora, e se eu fizer isso aqui? Perceba que agora não dá mais para colocar todos esses elementos dentro de 2 linhas. Eu vou ter aqui a primeira linha com os elementos 1, 2 e 3. Eu vou ter aqui a segunda linha com os elementos 4, 5 e 6. E eu vou ter uma terceira linha com o elemento 7. E aí, lembra o que acontece lá nos vetores quando eu informo uma quantidade de elementos menor do que o tamanho da minha estrutura? Eu vou ter uma terceira linha apenas com o elemento 7. O que ele vai fazer com as 2 últimas colunas? Ele vai preencher com 0. Então, nós teremos a primeira linha com os elementos 1, 2 e 3, a segunda linha com os elementos 4, 5 e 6 e a terceira linha com os elementos 7, 0 e 0. Uma outra possibilidade muito interessante é, eu vou criar aqui uma matriz 3, vou dizer que essa matriz possui tamanho 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas, e eu vou me informar aqui um conjunto de elementos bem pequeno, apenas com o elemento 0. Lembra o que isso aqui faz no vetor? Isso aqui preenche todo o nosso vetor com 0. Vai acontecer exatamente a mesma coisa aqui. Nós temos aqui uma matriz 3 por 3. 3 vezes 3, 9. Então, essa matriz MAT3 tem capacidade para 9 elementos. Eu informei o primeiro elemento, então o primeiro elemento é 0. E os outros 8? Os outros 8 serão preenchidos com 0 automaticamente pelo computador. Dito isso, nós vimos então algumas variações de como criar matrizes. Como que eu crio então uma matriz para notas, por exemplo, ou para armazenar dinheiro? Uma matriz para números reais. Como nós já estamos habituados a fazer com vetor e aqui com as nossas matrizes de inteiros. Nós dizemos o tipo, float, e damos um nome para a nossa matriz, mat4. Eu não posso ter uma estrutura com o mesmo nome, mesmo que o tipo seja diferente. Então eu não posso ter aqui outra mat3, ok? O nome tem que ser obrigatoriamente diferente. Então, mat4, e aí, novamente, eu preciso dizer o tamanho dessas matrizes. Por exemplo, 5 colunas e 4 linhas. Então, 5 vezes 4, 20. Eu consigo armazenar nessa matriz 20 números reais. E se eu quiser uma matriz de caracteres? Eu digo o tipo, digo o nome, por exemplo, mat5, e digo quantas linhas terá essa minha matriz e quantas colunas terá essa minha matriz. Neste caso aqui, 10 vezes 10, 100. Essa minha matriz pode armazenar, então, 100 caracteres. Se ficou qualquer dúvida, posta seu comentário aí abaixo e aproveita, deixa seu like nessa aula e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vai dizer que esse curso de C não merece a sua inscrição. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.